Então, pessoal da web, continuando aqui a nossa conversa, não é, sobre os primeiros exemplos e modelos de civilizações, vamos estar conversando aqui sobre Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, em turco, significa monte com barriga. É bem diferente, né? Mas, em 1994, cientistas norte-americanos descobriram neste local um templo. Mas as pessoas se perguntam que um templo não é, tem a ver com os primeiros exemplos de civilizações, os primeiros modelos. Tudo a ver. E por quê? Göbekli Tepe é o mais antigo local de culto já documentado na história humana. Ele tem cerca de 7.000 anos de idade. O que o torna Göbekli tão peculiar, digamos assim, é a forma como este local é construído. Vamos pegar um exemplo aí. Stonehenge tem cerca de 5.000 anos de idade, 5, 6.000 anos de idade. O jeito como ele é construído, digamos assim, é extremamente grotesco, uma construção bem aparentando ser pré-histórica, não é? Já Göbekli não. Ela é extremamente precisa, uma construção detalhada até mesmo para a época dela, por ter 7.000 anos, não é? É tão preciso o modelo como ela é construída que necessitaria de matemática, algo que nem mesmo existia na época. É tão preciso que o diâmetro da construção tem exatamente 30 metros de diâmetro. É algo incrível. Falando aqui um pouco sobre a questão de misticismo, em Göbekli foram encontrados monólitos de pedra com desenhos de animais, como búfalos, leões, tigres, hipopótamos, animais que não existiam ali naquela região e que, digamos assim, tornam esse lugar ainda mais relevante e importante para aquela época, porque as tribos de vários locais iam para aquele lugar cultuar realmente aquele espaço. Outra coisa assim, extremamente macabra que, digamos, acontecia lá era a prática de sacrifícios, tanto de animais quanto humanos, inclusive. Neste processo, digamos, de sacrifício, a cabeça do indivíduo era decapitada, literalmente, digamos assim, e usada como adoração aos ancestrais, algo bem esquisito, digamos assim, né? Assustador para nós, mas na época deles era algo normal. Pegando, digamos, esses conceitos, a que ponto os cientistas chegaram? Göbekli Tepe fica muito próximo ao Monte Ararat, na Turquia, onde, pela nossa crença, pela Bíblia, a Arca de Noé ela ficará encalhada logo após o dilúvio, não é? Algo bem interessante. Tem muito a ver essa questão dos animais, enfim, por não serem ali daquela região, não é? Cai muito nessa questão da crença. Assim como a questão do sacrifício, ela lembra muito a lenda de Abraão e Isaac, aquela questão do sacrifício, não é? E que no final não é consumado o ato, um cordeiro ali aparece, enfim. Tem muito a ver essas histórias, digamos assim, com essa questão do que aconteceu realmente ali, não é? Então, isso faz nos entender que a nossa crença ela é muito mais antiga do que a própria história apresenta, digamos assim. Muitas pessoas pensavam que se iniciava ali na Suméria, com a migração dos judeus, mas na realidade não, é muito mais antiga, inclusive. Isso que torna até bem interessante. Então eu convido o pessoal aí a pesquisar na Google, aí na internet, que tem muitas imagens assim muito interessantes sobre Göbekli Tepe e sobre outras construções desta época. Vocês vão ver assim que é bem peculiar, algo bem diferente assim, que faz com que nós tenhamos um conhecimento muito maior sobre essas civilizações perdidas. Então, pessoal, continue acompanhando o nosso blog, deem um like aí, compartilhem, porque vários outros assuntos legais estão para vir aí. E lembrem sempre, pessoal, aqui é K Boom.